Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mais uma etapa desse trabalho que é realizado para você, ouvinte internauta, na área da Previdência Social. Conosco hoje, mais uma vez, o professor Rafael Castelo Branco. Professor, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Mais uma semana com pelo menos 120 perguntas e dúvidas encaminhadas pelos nossos ouvintes. Bom dia! Bom dia, Luzenô, bom dia, Lucinha, bom dia a todos aqui do estúdio e bom dia você, ouvinte. É sempre um prazer vir aqui e conversar um pouco sobre o direito previdenciário e sobre a reforma da Previdência de uma forma geral. São assuntos que fazem parte da nossa agenda e estão no seu cotidiano. A primeira dúvida vem do Benedito de Uruoca, região norte do Ceará. Eu gostaria de saber se minha mãe tem direito de se aposentar no regime geral. Ela é aposentada no regime próprio, por invalidez. Tenho que esperar pela idade? Ela tem 58 anos de idade. Qual a resposta para o Benedito, professor Rafael? Olá, Benedito. Na realidade, para ela ter se aposentado no regime próprio por invalidez, ela tem que estar incapacitada totalmente de exercer as atividades laborativas. Caso ela esteja na qualidade de segurado, ou seja, ela tenha contribuído também para o regime geral, ela pode sim vir a requerer uma aposentadoria por invalidez e, dado que já foi realmente reconhecido no regime próprio, pode ser a tendência que ela no regime geral também tenha acesso a uma aposentadoria por invalidez. A Liduína Frota está na região metropolitana de Fortaleza, diz que tem 27 anos de idade. Se fizer um concurso público, vai perder o tempo de serviço, o tempo de contribuição? De jeito nenhum, Liduína. Todas as contribuições que são feitas no âmbito do regime geral, elas são contabilizadas no seu histórico e elas podem, eventualmente, mais à frente, caso seja seu interesse, serem levadas para um outro regime, caso você venha a ser aprovada no concurso público. A Gabriela está em Juazeiro do Norte, professor Rafael, e ela pergunta que se a mãe, que se chama Ana Gracielia, que tem 50 anos de idade completos, pode se aposentar ao completar 30 anos de contribuição. A mãe da Gabriela já tem 28 anos de contribuição. Nas regras atuais, Gabriela, ela, a partir do momento que completar esses 30 anos de contribuição, ela pode sim obter o benefício de aposentadoria na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Caso a reforma venha realmente a ser concretizada, ela entrará nas regras de transição e aí ela vai ter que contribuir para além do tempo que falta para completar os 30, ter acesso, no caso, contribuir por pelo menos mais metade desse tempo, ou seja, 50%, que é o chamado pedágio. Vamos à região dos Sertões de Crateús, Francisco Oliveira. Sou aposentado há 10 anos por invalidez, meu benefício está sendo reduzido, não foi cortado. Eu recebi um salário mínimo e agora estou tirando apenas R$70. O que eu preciso fazer para regularizar essa minha situação? Primeiro, eu quero fazer uma pergunta também, ô professor Rafael, por quais razões é esse corte tão brusco? Na realidade, o primeiro ponto, Francisco, é verificar o porquê realmente dessa redução. Há, no caso da aposentadoria por invalidez, a possibilidade dela ser cessada de maneira paulatina, ou seja, você inicialmente recebe ela de maneira integral, com o passar do tempo ela vai sendo reduzida para 50%, 25%, até de fato ela ser cessada totalmente. Mas, de todo modo, independente de existir essa modalidade, ela não chega a esse valor só de R$70. Provavelmente deve ter algum benefício, algum outro desconto no seu salário para que você esteja recebendo como salário-benefício apenas esse valor. E observar também, Francisco, se não tem aí, como bem disse o professor Rafael, algum desconto, por exemplo, de empréstimo consignado. E o Francisco também deixou outra dúvida, que a resposta vai servir para muitos dos nossos ouvintes e internautas. Se ele ganhar na justiça, por exemplo, o direito de receber essas diferenças ou voltar a receber o valor integral que ele recebia inicialmente, ele terá direito a receber o atrasado equivalente a essas diferenças, professor Rafael? Caso seja comprovado na justiça que os descontos, caso haja algum desconto de empréstimo, foi indevido, né? Ou se eventualmente que essa redução paulatina da sua aposentadoria por invalidez ela foi irregular, certamente o judiciário ele vai ser sensível no sentido de mandar devolver os valores que foram descontados indevidamente. Francis Gilson está em Russas e diz o seguinte: ele tem 11 anos de carteira assinada e 40 anos de contribuição.
quer saber com quanto tempo de contribuição ele poderá pedir a aposentadoria. Nas regras atuais, e antes mesmo, Francisco Gilson, de responder a sua pergunta, eu mandar um grande abraço ao nosso colega Júnior Gonçalves, que tem feito um trabalho diferenciado aí em Russas, sempre em defesa dos direitos sociais, não só previdenciários, trabalhistas, mas de todos os direitos da população realmente desse município. Francisco Gilson, para que você possa se aposentar nas regras atuais, você tem que ter 35 anos de contribuição, né, para aposentar-se na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Caso a reforma ela venha a ser concretizada, essa modalidade ela passa, de fato, a ser extinta, e aí você teria que, quando completasse os 65 anos de idade, ter pelo menos 15 anos de contribuição na proposta original. Você, ouvinte internauta, pode recorrer às nossas redes sociais, a hashtag Ceará Agora, ou hashtag Caminhos da Aposentadoria, e também ao nosso WhatsApp 085 989 40 2385 e mandar a sua pergunta. Deixe a sua mensagem dizendo em que cidade você se encontra, como faz o Antônio Rodrigues em Juazeiro do Norte. Ele é professor Rafael. Ele tem 28 anos de contribuição e 55 anos de idade e já quer saber de um cenário para a aposentadoria. Com quanto tempo ele vai poder pedir a aposentadoria ou quanto tempo ainda falta para pedir o benefício? Bom, Antônio, nas regras atuais, o professor que que exerce suas atividades de sala de aula perante o ensino infantil, fundamental e médio, ele precisa de pelo menos 30 anos de contribuição nessa atividade para que possa aposentar-se. Então, se desses 28 anos você sempre exerceu nessas condições, a tendência é que com 2 anos de contribuição a mais você possa, sim, vir a aposentar-se por idade enquanto professor. Francilene, em Guaraciaba do Norte, ela dá bom dia. Bom dia, dona Francilene. Obrigado pelos elogios ao programa Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E ela ficou com uma dúvida, sofre de fibromialgia, tem 53 anos de idade e quer saber, professor, se tem direito a algum benefício como auxílio-doença. Francilene, para que você possa ter acesso ao benefício de auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, você tem que estar na qualidade segurada, ou seja, você tem que ter contribuído para o INSS e estar contribuindo, né, de uma maneira geral. Se você estiver na qualidade segurada e comprovar que essa fibromialgia ela lhe impede de exercer as suas atividades laborativas, você vai sim ter acesso a um benefício por incapacidade, quer seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Do interior também vem a pergunta da dona Cristiana, com 58 anos de idade, 25 anos como empregada doméstica, desse período apenas 10 anos como carteira assinada. E ela quer saber se tem como resgatar esses outros 15 anos que não teve contribuição para o INSS. Cristiana, você pode, de uma maneira extrajudicial, conversar com o seu empregador para que ele reconheça o vínculo desse período de 15 anos. E aí, caso ele reconheça, ele pode sim registrar em carteira e fazer a devida comunicação ao INSS. Caso não reconheça, você avalia a possibilidade de, por meio de um profissional, né, um advogado da sua confiança, ingressar com ação judicial na Justiça do Trabalho. Outro caminho também, professor Rafael, é a Cristiana continuar contribuindo para completar aqueles 15 anos de recolhimento para o INSS e aí, aos 60 anos, pelas regras atuais, manter a aposentadoria. Ela teria, sim, realmente condição, com 15 anos de contribuição, na modalidade de aposentadoria por idade. Professor, ela também deixou outra pergunta sobre o filho que sofre com epilepsia e ela quer saber se, nesse caso, o filho teria direito ao BPC. Bom, para que possa ter acesso, Cristiana, primeiro tem que comprovar que essa situação dele de epilepsia é uma situação que apresenta impedimentos de longo prazo, que para que seja encarada como uma deficiência, né, e realmente comprovando a deficiência, comprovar que o grupo familiar, ou seja, as pessoas que moram naquela residência, têm uma renda dentro do que a lei realmente estabelece. Voltamos a Russas, na região jaguaribana. Isabel Sombra. Bom dia, minha irmã é viúva e eu gostaria de saber se ela vai se aposentar como viúva. O esposo dela era agricultor e a minha irmã é professora. No caso, eu acredito que ela esteja perguntando, Isabel, de uma pensão por morte, né, que ela por ser viúva. Pode sim, se comprovar que o esposo
né, falecido, ele realmente exercia as atividades enquanto um segurado especial, no caso um agricultor, ela pode sim, enquanto cônjuge, viúva, né, ter acesso a um benefício de benefício de pensão por morte. E eu entendi, professor Rafael, a pergunta em outro viés, que no caso a irmã da Isabel já é pensionista, é professora e ela quer saber se na condição de professora a irmã pode se aposentar. Eu entendi dessa forma. Quer dizer, essa outra pergunta também com a resposta talvez contemple a Isabel. Sem dúvida. Se a pergunta tivesse sido feita realmente nesse contexto, pode sim. O fato de você ser pensionista, né, de uma pessoa que já foi vinculada ao INSS como agricultor, não impede de que você possa não só manter a pensão por morte que você já possui e ter acesso a uma outra aposentadoria enquanto professora. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelas nossas 26 emissoras que nos retransmitem no interior do Ceará, a partir da FM 104.3 no interior, na Grande Fortaleza, e também pelas redes sociais do Ceará. Agora, vamos voltar a Crateús. Dona Raimunda tem uma pergunta aqui, com ar de preocupação. Prepare a ponta da língua aí, professor Rafael, para dar essa resposta. A dona Raimunda, ela diz o seguinte: sou agricultor e vou completar 55 anos de idade em novembro. Tenho todas as provas da atividade agrícola, mas provas que são juntadas a partir dos últimos 3 anos. Eu pago o sindicato há 13 anos. Será que consigo me aposentar? Raimunda, na verdade o ônus de comprovar de que de fato você é segurado especial enquanto agricultora, ele é um ônus do segurado, né? Ou seja, ele é um dever, na verdade, seu. Se eventualmente as suas provas só realmente são concretas nos últimos 3 anos, pode sim você passar por algum tipo de dificuldade no INSS, tendo visto que a lei ela exige comprovação por pelo menos 180 meses, que é o chamado período de carência. A nossa orientação, a orientação da equipe do Alerta Geral é que você possa tentar buscar mais provas de outros períodos para que possa realmente ficar mais fácil essa comprovação dos 15 anos. Dona Maria em Carnaubal, dei entrada no meu benefício há 4 meses e até agora nada. Toda vez que eu vou lá no INSS, sempre me dizem, está o processo em análise. O que devo fazer? Posso pedir a papelada e botar nas mãos de um advogado ou não? Pode, certo? Tendo em vista que o INSS, ele tem, a partir do momento que você leva todas as provas ao processo administrativo, o INSS tem um prazo de 45 dias para realmente ofertar uma resposta, quer seja uma resposta de deferimento, né, de concessão, ou de indeferimento, tá? Então, respondendo a sua pergunta, você pode sim buscar um advogado ou um defensor público aí da sua região. Em Sobral, a Clécia quer saber, diz que é servidora pública, ficou 4 meses de licença e tem 2 concursos. E diz o seguinte, só recebi o valor do INSS referente a um concurso, consta no CNIS, embora tenha contribuído pelas 2 matrículas. Como faço para requerer o benefício? Já entrei com pedido de revisão, mas está demorando muito. No caso, só consta referente a um concurso, né? A uma matrícula, né? Isso, não. Na realidade, todos os seus vínculos perante o regime geral, eles devem ser contabilizados, né, não só na questão dos prazos, mas também na questão dos valores, né? Na verdade, essas contribuições elas teriam que eventualmente serem todas contabilizadas para que possa ser feito o que a gente chama do cálculo da RMI, que é a renda mensal inicial. Se eventualmente você fez esse pedido de revisão e esse pedido de revisão está demorando muito, ou eventualmente ele não venha ali satisfazer, você pode levar até a justiça por meio de um profissional especializado. Vamos voltar a Crateús. Pedro quer saber o seguinte, tem 10 anos de contribuição e 31 anos de idade. Se passar a reforma previdenciária, serei prejudicado? Sem dúvida, Pedro, tendo em vista que pela sua idade de 31 anos, você não se encaixa nas regras de transição. Então, eles vão, caso a reforma seja aprovada nos termos atuais, a forma de cálculo do benefício vai modificar, inclusive, você vai ter que contribuir por pelo menos 40 anos, né, de contribuição para que possa ter realmente acesso a uma aposentadoria integral. E nesse caso, Pedro, você que tem 31 anos de idade e também os trabalhadores nessa faixa etária, professor Rafael, talvez não seja nem correto usar a palavra prejuízo, né? Porque são pessoas, trabalhadores que estão começando agora ou já tem esse tempo de contribuição, como você, Pedro, que está fazendo o dever de casa, continue no mercado de trabalho e mesmo que você tenha mais 30 anos de contribuição, chegará
aos 61 anos de idade, e nesse caso, professor Rafael, quando ele chegar lá aos 61 anos de idade, as regras que estão sendo definidas pela reforma previdenciária impõem, nas condições atuais desse debate, a aposentadoria do homem aos 65 anos de idade. O Pedro estará com 61 anos de idade. Ele vai se aposentar com o valor integral, desde que tenha os 40 anos de contribuição? No caso, Pedro, como você ainda é jovem, né, não está nas regras de transição, de fato, caso você chegue aos 61 anos de idade, mesmo com os 40 anos de contribuição, você vai ter que aguardar realmente a idade de 65 para realmente ter a idade mínima para aposentadoria. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Diga também onde você se encontra, porque a resposta verdadeira estará na ponta da língua dos nossos consultores e conhecedores da área da Previdência Social. Dúvida do André Ribeiro, na Vila Peri, em Fortaleza. A minha esposa fez uma cirurgia na coxa e o médico disse que não precisava dar entrada com auxílio-doença, mas o resultado do exame constatou câncer de pele. Como faço para eu dar entrada no auxílio-doença? Ela paga como autônoma. No caso, André, o rito é o mesmo. Você pode fazer um agendamento no via Alô Previdência, que é o 135, pode fazer esse agendamento via Meu INSS, que é um sistema virtual no Zenol, que fica vinculado, no caso, ao site da Previdência Social, ou pode até mesmo se dirigir até uma agência do INSS e fazer esse agendamento de maneira presencial. Rafael, seu xará, professor, que está em Fortaleza, diz o seguinte: minha mãe está com 4 anos aposentada, ganhou na justiça. Esse papel foi colocado nas mãos de um advogado e o INSS recorreu. Nesses 4 anos ela não recebeu nada. O que eu posso fazer? Tenho que esperar por uma resposta do INSS? Primeiro ponto, Rafael, é verificar junto ao advogado do processo o real andamento, né, o atual andamento desse processo. É natural que num processo judicial as partes elas possam apresentar eventuais recursos e o processo realmente levar um tempo maior do que o que a gente de fato espera, né? Então, verificar como que está o processo, quais são os passos que ainda faltam, qualquer dificuldade que você tiver, você pode também se dirigir à vara onde o processo está tramitando para saber a real informação, o real estado desse processo. Vamos voltar à região jaguaribana. Luiz Alves, em Russas, tenho 57 anos de idade, 27 anos e 11 meses de contribuição. Quero saber se já posso dar entrada na aposentadoria. Luiz, não, na realidade tem que aguardar. Realmente a ideia é que você permaneça contribuindo, tendo em vista que pela idade que você possui hoje e o tempo de contribuição, realmente ainda falta mais algum período, né? No caso, para você tem 27 anos e 11 meses, falta por volta mais ou menos de 7 anos para que você possa se aposentar nas regras atuais. E no estado do Piauí, sem dizer em que cidade se encontra, o Joab pergunta se a reforma previdenciária vai prejudicá-lo no auxílio acidente. Na realidade, Joab, não pela questão da reforma, mas pela questão da Operação Pente Fino, o INSS tem realmente convidado todos aqueles beneficiários de benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e, eventualmente, o auxílio-acidente para realização de novas perícias e pode, sim, o benefício, caso seja constatada alguma irregularidade, o benefício ser cortado. Dentro da Operação Pente Fino, tem uma pergunta da dona Neide Ferreira, em Russas. Ela diz que a mãe sofre com problema mental, já deu entrada várias vezes na clínica psiquiatra, era aposentada por invalidez, tem 56 anos de idade e o benefício foi cancelado há 1 ano. E ela quer saber o que pode fazer para recuperar esse benefício, professor Rafael. Nesse caso, Neide, se eventualmente a aposentadoria foi cancelada, mas ela permanece totalmente incapacitada para o trabalho, o ideal é realmente buscar o Poder Judiciário, por meio de um advogado ou um defensor público, para que possa pleitear o restabelecimento desse benefício. Vão ser realizadas novas perícias no âmbito judicial e, sendo constatada a incapacidade, o benefício ele pode sim ser restabelecido. Professor Rafael, a dona Zuleika Meneghel, de Croatá, espera seus cálculos sobre o tempo de contribuição que falta para que ela dê entrada na aposentadoria. Ela está com 52 anos de idade e já pagou o INSS durante 23 anos. No caso, Zuleika, você completando 30 anos de contribuição, ou seja, contribuindo por mais 7
anos, você vai ter condição de aposentar-se e até uma boa notícia, nas regras atuais, Zuleika, você conseguiria aposentar-se, inclusive, com aposentadoria integral, tendo em vista que você ultrapassaria, no caso, o número mínimo, né, de pontos na Fórmula 8696. Professor Rafael, nesse caso aí, nessa fórmula, ela teria com mais 7 anos de contribuição, 30 anos de contribuição e 59 anos de idade, ou seja, 89 anos. 80 Estaria pontos. superando essa exigência da regra atual de 96, somando o tempo de contribuição e idade para os homens e 86 para as mulheres. Então a notícia é boa para a dona Zuleika. Agora, Maria Nunes, em Juazeiro do Norte, tenho 56 anos de idade e nunca contribuí com o INSS. Isso vai me impedir a aposentadoria? Situação complicada, né, professor Rafael? Complicada, Luzenor. Na realidade, Maria, para que você possa ter acesso a uma aposentadoria no INSS, você tem que necessariamente contribuir para a Previdência, né? Pelo menos o período chamado período de carência, que, como a gente sempre tem falado aqui no Alerta Geral, o período de 180 meses. Se eventualmente você chegar, mesmo que você chegue à idade de 60 anos, se você nunca tiver contribuído, a tendência, na verdade, por imposição da lei, Maria, é que realmente você não obtenha um benefício. Preocupação do Siqueira e cobrança para o Rafael, melhor dizendo, o Soares, que se encontra no bairro Siqueira, em Fortaleza. Gostaria que o professor fosse mais específico no assunto de quem contribui com 5% do salário mínimo ao INSS. Bom, Ele está puxando a sua orelha, professor Rafael. Na realidade, Soares, tem duas possibilidades, né? Uma enquanto MEI, né? MEI é o microempreendedor individual, é aquele empresário que tem um faturamento de até R$60 mil por mês, né, por ano, perdão, e que realmente tem todo um tratamento diferenciado, não só na esfera previdenciária, como também na esfera tributária, né? Ele contribui com 5% do seu faturamento e já pode contribuir a partir realmente do valor de 5% de um salário mínimo. A desvantagem para esse MEI é porque, eventualmente, ele não pode nem aposentar-se por tempo de contribuição, ele somente só vai aposentar por idade, e, eventualmente, aquele tempo que ele contribuiu no INSS com 5%, ele não vai poder ser levado para um outro regime, caso ele, por exemplo, seja aprovado num concurso público. A outra possibilidade dos 5% é o caso, por exemplo, da segurada facultativa, uma dona de casa, né? Eventualmente, se ela for uma dona de casa de baixa renda, ela tem que estar cadastrada no CAD único, ela contribuiria com 5% do salário mínimo e, a partir realmente dessas contribuições, poderia ter acesso a todos os benefícios, também com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. Mais perguntas, mais uma vez, Juazeiro do Norte. Seu Francisco diz o seguinte: primeiro ele fala, sou fã do programa e não perco um só sábado. Gostaria de saber quando me aposento. Tenho 28 anos de contribuição e vou completar em outubro 50 anos de idade. É um menino ainda, professor Rafael? É um menino, Francisco. Na verdade, a tendência é que você precise completar os 35 anos de contribuição, e eu sempre falo tendência, Luzenor, porque a reforma ainda está em andamento, né? Mas, nas regras atuais, você completando os 35 anos de contribuição, Francisco, você pode sim obter o benefício de aposentadoria na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Caso a reforma venha a se concretizar nos termos em que foi proposta, você entraria no que a gente chama de regras de transição, né? Tendo em vista que você teria já os 50 anos de idade. E a partir daí você teria que contribuir um pouco mais para obter o benefício da aposentadoria. Seu Francisco, em Juazeiro do Norte, eu quero agradecer as suas palavras carinhosas com todos que fazem o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É muito bom ouvir e ler as mensagens dos nossos ouvintes internautas sobre esse trabalho que a gente faz com tanta dedicação, com carinho e, acima de tudo, comprometido com a verdade, porque a informação para você ouvinte, para você internauta, precisa chegar com a mais ampla verdade. É esse o nosso compromisso, principalmente nessa área da Previdência Social, tão carente de informações que hoje as pessoas enfrentam com esse debate que está sendo travado sobre as novas regras da aposentadoria. Ao senhor, vou chamá-lo de você, Francisco, porque você é um menino com 50 anos de idade, continue fazendo esse dever de casa, contribuindo para a Previdência Social e, quem sabe, eu e o professor Rafael, a gente pega a estrada aqui, vai bater em Juazeiro do Norte para comer um bolo de puba aí com você e também com a tapioca. Dona Marisete em Aracoiaba, quero pagar minha aposentadoria por conta própria como dona de casa. Como faço, professor Rafael? Bom, você pode
primeiramente, se dirigir até uma agência do INSS, vai ser aberta, no caso, uma matrícula, né, um número de inscrição social, NIS, e aí, a partir realmente dessa matrícula, você vai poder mensalmente contribuir no carnê, né, como a gente costuma sempre falar, que acaba que ficou popularmente conhecido. O valor dessa contribuição, ele pode variar também da forma que a pessoa quer contribuir, né? Eventualmente, você pode contribuir com 5%, caso você seja uma dona de casa de baixa renda, mas você tem a oportunidade também de contribuir com outros valores, no caso, uma outra alíquota de 11%, e eventualmente ter essas contribuições cobrindo, por exemplo, um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. O professor Rafael, a dona Marisete disse que teve a carteira assinada em 2011 e contribuiu apenas durante 7 meses para a Previdência Social. Ela não nos fala sobre a idade, mas é importante que você tenha essa contribuição, essa vinculação com o INSS ou com outro instituto de previdência para garantir os seus benefícios previdenciários no futuro. Márcia Lima, em Juazeiro do Norte, sou MEI, microempreendedor individual, tenho 57 anos de idade, ou melhor, tenho 50 anos de idade e 18 anos de contribuição no total. Quero saber se eu me aposentar daqui a 11 anos, devo receber só um salário mínimo por ser MEI ou mais por ter contribuído 13 anos como trabalhador normal? Bom, no caso, quando você requer o benefício de aposentadoria, todas as contribuições que foram feitas no decorrer da vida, elas são somadas, né, e vão ser utilizadas para o cálculo da RMI, como a gente falou, que é a renda mensal inicial. Então, a depender se no seu histórico contributivo você teve contribuições maiores ou menores, você vai ter um benefício igualmente maior ou menor do que menor no valor mínimo, né, de um salário mínimo. Vamos continuar na região metropolitana do Cariri, porque chega uma pergunta do Francisco, da cidade do Crato. Ele diz que tem 57 anos de idade, é aposentado por invalidez na área rural e diz que o pai faleceu há pouco tempo, no dia 7 de agosto. Era da Secretaria da Fazenda, aposentado. E ele quer saber, o Francisco, se tem direito a herdar o benefício, uma pensão pela morte do pai. No caso, pelo fato do pai ser funcionário público, no caso vinculado à Secretaria da Fazenda, Francisco, ele contribuía para um regime próprio, no caso estadual, né? Eu acredito que aqui do estado do Ceará. Por ser um regime próprio, tem as suas próprias regras, mas, em geral, pela experiência que a gente tem da maioria dos regimes próprios, o filho ele pode até, eventualmente, ter acesso a uma pensão por morte do pai, desde que ele tenha a idade até 21 anos, né? Ou caso ele preencha o requisito de invalidez, que aí, independente de idade, ele pode sim receber. Se eventualmente você está nessas condições, a tendência é que você possa sim ter acesso a uma pensão por morte do seu pai. Dona Francineide, na cidade de Icó, desde 1996, que paga o sindicato e estou hoje com 53 anos de idade. Quando eu completar os 55 anos de idade, já tenho direito à aposentadoria? Quero, professor Rafael, que você seja bem claro nessas explicações sobre os trabalhadores rurais. Bom, na realidade, quanto à questão das contribuições que você faz ao sindicato, elas não podem ser confundidas com as contribuições previdenciárias, né? Na realidade, o que vai ser determinante para que você possa ter acesso realmente a uma aposentadoria como rural é que, quando você complete os 55 anos, você tenha pelo menos 15 anos de prova, e aí a declaração sindical é uma das provas, mas ela não é suficiente por si só, né? Você tem que ter outras provas para comprovar que você, pelo menos 15 anos da sua vida, trabalhou enquanto agricultora, né? Caso você tenha essas comprovações, sem dúvida, aos 55 anos, você vai ter acesso sim a uma aposentadoria. Também em Icó, o Romário disse que trabalhou durante 4 anos na prefeitura, pagava tudo direitinho, o sindicato e tudo. E gostaria de saber se tem direito a algum benefício, porque foi colocado para fora. Pode sim, Romário. Na verdade, você pode ter acesso a um benefício, no caso de seguro-desemprego, né? Caso a depender do vínculo que você tinha com a prefeitura, se eventualmente a sua relação era uma relação empregatícia, né? Ou, eventualmente, se era uma situação enquanto servidor público. Eu acredito que era uma relação de emprego, no caso de carteira assinada, dada a questão da demissão. Então, você tem um direito a esse benefício de seguro-desemprego, bem como todas as verbas características da rescisão laboral,
como, por exemplo, o pagamento da multa rescisória do FGTS, eventuais indenizações, como, por exemplo, o aviso prévio e outras questões típicas do rompimento do contrato de trabalho. Em Acopiara, a dona Neide diz que é agricultora, deu entrada no benefício no dia 26 do mês de março até agora, não recebeu nenhuma resposta. Eu falei no bloco anterior, dona Neide, que a situação do Romário, do pai do Romário em Icó, é bem parecida com muitos outros segurados da Previdência Social. E essa situação, dona Neide se encontra também, ou a senhora se encontra também nessa situação, professor Rafael? Sem dúvida. Na realidade, Neide, é uma dificuldade, inclusive, nacional, né? O INSS ele tem um número muito grande de requerimentos que ainda aguardam análise. Há um esforço dos servidores no sentido de realmente analisar de uma maneira mais rápida, né, esses requerimentos, mas a gente acredita que nesses próximos meses essa situação ela tende a ter uma melhora, até pela questão de alguns esforços que a gente tem visto, inclusive do próprio governo federal, no sentido de regularizar essa situação. Pergunta também, bem semelhante, do nosso Anastácio da Lapa, no município de Graça. E ele já tem os números aqui bem confortáveis para quem quer pedir a aposentadoria. 98 pontos no total, sendo 33 anos de contribuição e 65 anos de idade. E há 5 meses deu entrada no pedido de aposentadoria. Nesse caso, Anastácio, a tendência é de que você tenha realmente esse requerimento deferido, né? Vai ser concedido o benefício de aposentadoria e, inclusive, com retroativo, desde o momento em que você fez o agendamento até realmente o momento em que você vier a receber a resposta final do INSS. Fânia, em Pentecoste, minha filha recebe BPC há 1 ano e eu recebo Bolsa Família. Tem algum problema? Ela vai ser chamada para perícia? Ela pode sim ser chamada, Fânia. O INSS ele tem a prerrogativa de a qualquer momento vir a revisar os seus próprios atos. Isso decorre de um princípio constitucional chamado princípio da autotutela, né? Mas que o fato de você receber o Bolsa Família e a sua filha receber o BPC, por si só, isso não gera nenhum tipo de problema, a não ser que, eventualmente, a renda, né, de ambos os benefícios seja ultrapassado o seu limite. Dona Maria, que está na cidade do Crato, diz que acompanha o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelo Facebook e relata o seguinte: desde 2010, passei pela Operação Pente Fino e o perito do INSS me deu 2 anos para ficar com o benefício. Gostaria de saber se quando chegar o tempo que o perito me deu e com essa nova previdência tenho chance de me aposentar. Ela diz que sofre com depressão e usa medicamentos diários e tem acompanhamento na psiquiatria. Bom, na realidade, Maria, você, quando chegar próximo a esse período, mais especificamente 15 dias antes do prazo tido como final para que você possa manter o seu benefício, a ideia é, caso você permaneça incapacitada, que você entre com um pedido chamado pedido de prorrogação. Você pode entrar em contato via 135, que é o Alô Previdência, ou até mesmo pelo meu INSS na internet para pedir essa prorrogação. Caso caso se constate que você permanece incapacitada, você pode tanto prorrogar o período do seu auxílio-doença, como até mesmo, se for constatada uma incapacidade permanente, vir a ser convertido para uma aposentadoria por invalidez. E para você que tem dúvida nessa área da Previdência Social, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. O número aparece na tela do seu computador ou do seu celular e você pode mandar também dúvidas para a hashtag Caminhos da Aposentadoria e também a hashtag Ceará. Agora, mais perguntas do interior. Vem a dúvida da dona Lena. Sou aposentada por invalidez e tenho um cadastro de vendedora. Tenho uma conta no banco e cartão de crédito. Essas coisas podem me prejudicar na aposentadoria por invalidez? Na realidade, o cartão de crédito e conta no banco, não. Na verdade, o que pode realmente vir ali prejudicar é se ficar comprovado o exercício de algum tipo de atividade laborativa, né? Se eventualmente ficar comprovado que você tem condições para exercer a qualquer tipo de atividade laborativa, pode sim vir o INSS a ser comunicado por algum órgão oficial ou por algum ente e você ter, através de uma perícia, a constatação de que não precisa mais da aposentadoria que você já possui. A orientação é que você possa ter muito cuidado com questões de contrato social, de abrir empresas ou de realizar qualquer tipo de atividade que possa comprovar a recuperação da sua condição para trabalho.
Eli Freire, em Caucaia, é cobrador de ônibus, tem 46 anos de idade, 23 anos de contribuição somente na condição de cobrador. Ele pergunta quando vai se aposentar. Nesse caso, ele tem alguma aposentadoria especial, algum benefício de aposentadoria especial, professor Rafael? Em geral, não, Luzenor. Na verdade, o cobrador, para que ele possa ter reconhecido realmente o seu direito a uma aposentadoria especial, tem que ficar comprovado por meio do PPP e outros documentos técnicos a real exposição a agentes nocivos. Eu até entendo particularmente, e aí é um entendimento meu particular, de que o cobrador, ele, assim como o motorista, está exposto a agentes nocivos ligados à violência, à periculosidade, principalmente nas grandes cidades. Mas isso precisa realmente de comprovações por meio desses documentos que a gente mencionou. Professor Rafael, tem uma pergunta do Antônio, ele também não diz em que cidade do interior do Ceará se encontra, mas a pergunta, repito, vai valer para muita gente. Tem 20 anos de contribuição e 64 anos de idade e pergunta se nessas condições já garante a aposentadoria. Tá batendo na trave? Na trave total. Na verdade, Antônio, para que você possa ter acesso a uma aposentadoria, você tem que aguardar realmente a sua idade de 65 anos e aí, independente de reforma ou não, você vai ter realmente acesso ao seu benefício. Dona Maria de Morada Nova, eu tenho uma amiga que mora no interior, ela completou 55 anos de idade e deu entrada na aposentadoria rural. Em 2 tentativas o benefício foi negado, foi à justiça e ganhou a causa. E ela quer saber quando o INSS pode liberar esse dinheiro. Bom, na realidade, tudo depende do que foi realmente estabelecido pelo juiz. Geralmente, a partir do momento que você vence, né, o processo, que tem o que a gente chama do trânsito em julgado, geralmente em questão de 60 a 90 dias, o juiz ele manda expedir o que a gente chama de RPV, que é o pagamento, né, o requisitório de pagamento, né, de pequeno valor. Mas a orientação é que você possa acessar o seu advogado, perguntar o real estado do processo e a partir realmente dessas informações, aí você vai saber no seu caso específico quanto tempo falta para receber. Madalena, na cidade do Crato, diz o seguinte, professor Rafael, ela diz que tem 24 anos e 8 meses de insalubridade e mais 8 anos sem insalubridade, 8 meses sem insalubridade, não está bem especificado. Gostaria de saber se tem direito à aposentadoria especial, se não, pode incluir na aposentadoria rural com a idade de 53 anos de idade? Aposentadoria normal, né? Que a aposentadoria normal, melhor dizendo. Isso. Na realidade é o seguinte, para que você possa aposentar-se na modalidade de aposentadoria especial, Madalena, tem que comprovar pelo menos, em geral, a depender do agente nocivo a qual você está exposto, pelo menos os 25 anos de exercício mediante exposição a esse agente nocivo. Né? Você com 24 anos e 8 meses, a tendência é que você fique bem próximo, mas não consiga se aposentar. Tendência, mas depende dos documentos que você tem. Quanto à questão de uma aposentadoria normal, provavelmente sim. Por quê? Porque você poderia converter essa aposentadoria especial, esses 24 anos e 8 meses, em tempo normal, e aí somando com esses 8 meses que você tem sem insalubridade, provavelmente, a depender dos seus documentos, você consiga se aposentar na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Socorro em Ibicuitinga. Meu tio estava recebendo auxílio-doença e ele foi chamado para a perícia. O médico deu 6 meses para receber o benefício, está com mais de 6 meses e foi liberado 1 mês. E disseram que ele só irá receber os demais pagamentos após uma perícia. Esse é o caminho que o INSS adota para renovar o pagamento de quem tem algum problema de saúde, algum auxílio por problema de saúde, né, professor Rafael? Isso. Na realidade, essa demora dos 6 meses dá a esse momento que o INSS tem passado, né? O fato de ter sido liberado somente 1 mês, talvez, e aí eu digo talvez porque teria que ter acesso à sua carta de concessão, porque a perícia, né, o perito deve ter constatado que a incapacidade seria só de 1 mês. Né? Então, o fato, e aí a gente está tentando entender aqui para lhe passar, o fato de realmente você só receber outros meses depois de uma nova perícia, quer dizer que provavelmente deve ter sido feito um novo agendamento, e nesse novo agendamento, a depender da perícia, vai ser dado mais meses do que o único mês que foi concedido. Jussier Nogueira, em Itaiçaba. Bom dia, gostaria de saber o que fazer quando fui ao banco receber o PASEP, não consegui fazer o saque. Me informaram que eu recebo acima de 2 salários e o que eu ganho é meio salário mínimo. O INSS já me deu o CNIS, que só ganho meio salário. Onde eu posso resolver isso? Eu tô com a sensação aqui que o Jussier faz uma confusão aqui entre salário e benefício previdenciário, ou não, professor Rafael? Na verdade, ele menciona que eu acho que talvez até entre PIS e PASEP, né? Mas, na verdade, se for o PASEP, você tem que se dirigir
com esse CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um documento que realmente você busca no INSS, você tem que se dirigir ao seu órgão a qual você está vinculado. Né? Os beneficiários do PASEP, em geral, são servidores públicos. E aí, verificar que tipo de informação esse órgão passou, eventualmente, para o sistema que faz a gestão do PASEP. Caso seja o PIS, né, que é aos trabalhadores do setor privado, aí você teria que buscar o seu empregador para verificar realmente quais foram as informações que foram passadas ao sistema do PIS. Sempre é interessante frisar que qualquer informação que não bata, como, por exemplo, o valor do seu salário, como é o caso da pergunta, elas têm que imediatamente ser corrigidas junto ao seu empregador e ao sistema que faz gestão do PIS ou do PASEP. Alderina, em Fortaleza. Bom dia, sou comerciante, tenho 30 anos de contribuição e 52 anos de idade. Dei entrada na aposentadoria, só que eu não consigo me aposentar este ano ainda. Tenho direito à aposentadoria? 52 anos de idade, 30 anos de contribuição, tempo suficiente para se aposentar pelo tempo de contribuição. Mas quanto à idade, professor Rafael? Quanto à idade, ainda, se fosse aposentar-se por idade, seria com pelo menos 60 anos. Na verdade, Alderina, você vai, pelas informações que você nos passa, você vai sim ter acesso a um benefício de aposentadoria. Acredito que a resposta a esse requerimento, ela vai ser dada sim nos próximos meses. E caso, eventualmente, passe muito mais tempo e você não tenha uma resposta do INSS, você pode avaliar junto a um profissional da sua confiança, um advogado ou defensor público, a possibilidade de ingressar com ação na Justiça. A dona Neuba, em Russas, diz que tem um neto que é imperativo e ela quer saber se ele tem direito a algum benefício previdenciário. Se essa situação de saúde ela for considerada como uma situação que possa comprovar um impedimento a longo prazo, porque isso tudo depende dos laudos médicos, né, dos exames que certamente essa criança ela tem se submetido. Pode sim ter acesso a um benefício, no caso um benefício assistencial, que é o chamado BPC-LOAS, e aí ele vai levar em consideração não só o quesito da deficiência, mas também o quesito de renda de toda a família. O Sebastião, em Guaraciaba do Norte, continua na dúvida, tem 34 anos de contribuição e 56 anos de idade. Tem PPP de operador de máquinas no total de 25 anos, documento dado pela empresa. Ele quer saber se já tem direito à aposentadoria. 34 anos de contribuição. A depender do que está contido nesse documento, neste PPP, se tiver comprovado, por exemplo, Sebastião, exposição a agentes nocivos, você pode ter reconhecido o que a gente chama de tempo especial, e aí sim, você já pode, inclusive, já aposentar-se com 100% da média das suas contribuições, ou de fato o que a gente chama de uma aposentadoria totalmente integral, né? Então, é de fundamental importância esse PPP, já que você já o possui, caso não seja considerado uma atividade especial, você teria que implementar pelo menos mais um ano, né, para que possa fechar os 35 de contribuição. Tudo depende do conteúdo desse PPP. Em um minuto, mais uma pergunta e resposta do professor Rafael. A pergunta da Cissa no Siqueira, em Fortaleza. Tenho um filho de 7 anos que é autista, recebe auxílio do BPC. O meu marido agora trabalha. Eu quero saber se eu vou perder esse benefício do meu filho. Se eventualmente esse emprego, né, do seu marido fizer a renda familiar modificar, ou seja, a lei ela fala que a média per capita familiar tem que ser de até um quarto de salário mínimo. Então, se mora numa casa 4 pessoas, a soma da renda dessas 4 pessoas teria que ser, no máximo, um salário mínimo. Se ultrapassar esse limite legal, a tendência é que sim, o INSS ele venha a acessar esse benefício. Dúvida do Adriano em Icó. Primeiro, ele disse que é ouvinte assíduo do jornal Alerta Geral. Fiquei sabendo que esse mês o INSS ia responder vários pedidos de aposentadoria. Eu enviei o pedido da minha mãe em fevereiro. Devo esperar o INSS se manifestar ou entro na justiça? Qual é o seu conselho para o Adriano em Icó, professor Rafael? Não só ao Adriano, né, mas também a vários outros ouvintes que têm ligado com a mesma pergunta. A orientação é que aguarde um pouco mais, né? A gente sente que nesses últimos dias o INSS ele tem realmente apreciado com mais agilidade, a gente tem sentido realmente essas respostas de fato sendo um pouco mais ágeis, e se eventualmente essa demora ela
persistir, aí sim, acho que a justiça pode ser um caminho mais adequado. Maria, em Beberibe, vou completar 55 anos de idade em fevereiro de 2020, desde 1983, que eu trabalhava na agricultura. Em 2005, eu passei 3 anos trabalhando como zeladora. Isso pode afetar minha aposentadoria? O que eu posso fazer? Eu tenho muitas provas que continuei na agricultura. Estou na área atualmente. Não, na realidade, se você conseguir, Maria, comprovar pelo menos 180 meses, né, de trabalho na agricultura e que atualmente você está, de fato, trabalhando como segurado especial, você pode sim obter o benefício de aposentadoria já agora, né, já agora como segurada especial. Se eventualmente não ficar comprovado todo esse período, você pode mais à frente, quando tiver 60 anos, tentar também o que a gente chama de aposentadoria híbrida, onde você iria somar o tempo de agricultura com esses 3 anos que você trabalhou enquanto zeladora, né, contribuindo como segurada urbana, e aí sim ter acesso, de fato, a uma aposentadoria. Eu fiz aqui uns cálculos para Dona Maria em Beberibe e eu cheguei a uma boa conclusão para ela, professor Rafael. Entre 1983 e 2000, ela completaria e teria, segundo as informações que ela nos traz, 17 anos de contribuição como agricultora. Ou seja, essa condição a permitiria a aposentadoria rural. Isso, mas aí um outro quesito é que no momento imediatamente anterior ao requerimento, você ainda esteja trabalhando na agricultura. Daí, no caso dela, particularmente, ela também afirma preencher esse requisito quando ela diz que está na área atualmente, né? Vamos voltar à região metropolitana do Cariri, ouvintes da nossa FM 106.5, a nossa Sonzum Crato, Cariri. O Maurício diz o seguinte: já tenho 24 anos de vigilante, falta um ano para os 25 anos, caso a reforma seja aprovada, e vai ser, viu, Maurício? Tenho direito adquirido, tenho 51 anos de idade. O direito adquirido você ainda não possui, tendo em vista que ainda falta justamente um ano para fechar os 25. Mas mesmo que a reforma seja aprovada, pelo menos nos termos em que ela está proposta até então, né, a tendência é que você permaneça, sim, tendo acesso, enquanto vigilante, a uma aposentadoria especial. Maria, em Fortaleza, sou cabeleireira e tenho 59 anos de idade, tenho 17 anos de contribuição e tenho sequelas do trabalho. Será que eu tenho direito de dar entrada na minha aposentadoria? Hoje, para você aposentar-se somente como aposentadoria por invalidez. O ideal é que você permaneça contribuindo, que aí, no caso, com 60 anos de idade, você terá, sim, a possibilidade de aposentar-se como aposentadoria por idade. Mais um detalhe, com uma boa notícia para ela, para Dona Maria em Fortaleza, cabeleireira. Já tem 17 anos de contribuição, tempo suficiente para garantir a aposentadoria. A partir dos 60 anos de idade. Madeu, em Quixeramobim, eu vou fazer 65 anos de idade em 2020, tenho mais de 23 anos de contribuição, então é certo que eu me aposento no ano que vem por idade? Sem dúvida, Madeu, você vai ter sim a oportunidade de aposentar-se por idade nesses termos. E ele também diz que recebe pensão na condição de viúvo, né? Pensão por morte da esposa. Ele pergunta se vai perder o benefício. Não, o benefício que você já possui, ele, no caso, já é o que a gente chama do direito adquirido. Então, a tendência é que você permaneça com esse benefício. O França, em Baturité, ou melhor, em Capistrano, na região do maciço do Baturité, tem 2 dúvidas, professor. A primeira é o seguinte: eu tenho 28 anos e contribuo no Sindicato dos Trabalhadores desde os 18 anos de idade. Com quantos anos vou poder pedir minha aposentadoria? Creio que seja uma pergunta na área agrícola. Segunda dúvida é que já me falaram que para quem paga Sindicato dos Trabalhadores Rurais vai ser preciso mais tempo, porque esse tempo não vai servir. É verdade? Não, na realidade, as regras, França, do trabalhador rural, no caso o segurado especial na Previdência, elas permanecem as mesmas. Então, no caso, você vai aposentar-se com 60 anos de idade, desde que comprove pelo menos 15 anos, 180 meses de trabalho no campo, né? O fato da contribuição rural, na verdade, ela não tem a contribuição ao sindicato, né, de trabalhadores rurais, ela não tem natureza previdenciária. Na verdade, é um entusiasmo, né? Na verdade, você está ajudando a articulação política desses trabalhadores, mas, na verdade, o que conta para que você possa obter o benefício de aposentadoria são as provas, que a declaração sindical é uma das provas, mas você tem que comprovar por outras provas também, que é agricultor. Com 27 anos de contribuição como eletricista e 50 anos de idade, o Valdeci
pergunta se já pode dar a entrada na aposentadoria. O Valdeci está em Aracati. A tendência é que sim, Valdeci, e o que vai depender para ter a convicção dessa resposta são os laudos, no caso técnicos, no caso o PPP ou o LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que você obtém junto aos seus empregadores, que vai comprovar que você trabalhou esses 27 anos sempre exposto à eletricidade. Tem mais pergunta, professor Rafael, que chega aqui dos nossos ouvintes agora. A Erlânia, ela não diz em que cidade se encontra. Mas, Erlânia, eu vou fazer a sua pergunta. Trabalhei durante 4 anos como contratado em uma prefeitura e gostaria de saber por que não tive direito ao FGTS, se todo mês era descontado o dinheiro para o INSS e até o PIS eu recebi durante o tempo que eu trabalhei. Isso deve ter sido, Erlânia, por conta da questão do vínculo que você pode ter tido com a prefeitura. Eventualmente, você pode ter sido contratada apenas como uma prestadora de serviços e não como uma profissional, no caso, com carteira assinada. O FGTS é destinado àqueles segurados, né, aqueles trabalhadores chamados empregados, né, e aí, se eventualmente você não foi considerado uma trabalhadora de carteira assinada, uma trabalhadora enquanto empregada, eventualmente, realmente você não vai ter acesso a esse FGTS. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri mais uma vez, a nossa FM 106.5, em sintonia com os ouvintes. Francisco Vieira, em Juazeiro do Norte, tenho 57 anos de idade, com 19 anos de contribuição, agora sou agricultor rural e 13 anos. Quantos anos posso me aposentar? Deu para entender a pergunta aí, professor Rafael? É um pouco, né? Então você tem 57 anos, mas na verdade há 13 anos você está trabalhando enquanto agricultor. Ah, entendi que ele trabalhou com carteira assinada durante 19 anos até 2007. Certo. Então, para que você possa aposentar-se como trabalhador urbano, você teria que ter uma modalidade mais próxima, seria com 65 anos, Francisco, você tentar a aposentadoria por idade urbana, né? Se você quiser aposentar-se como um agricultor rural, que você disse que de 2007 até agora, né, você está há 13 anos como trabalhador, como agricultor, no caso você teria que se aposentar com 60 anos, mas teria que comprovar pelo menos 15 anos de labor no campo, tanto por documentos como também com a própria entrevista que costuma ser feita no âmbito do INSS. Professor Rafael Castelo Branco, a dona Nilda em Fortaleza diz que trabalhou 10 anos em uma empresa, foi ao INSS e só tem 8 anos comprovados como contribuinte do jornal, como contribuinte do INSS, e a empresa já decretou falência. O que ela precisa fazer? Se você não conseguir, Nilda, de uma maneira extrajudicial junto à empresa, obter esse reconhecimento desse período que falta ser reconhecido, você terá realmente que ingressar com uma ação judicial no âmbito da Justiça do Trabalho para reconhecer esse período que não foi reconhecido e aí, eventualmente, fazer o INSS também reconhecer. Agora, tem um detalhe, viu, Luzino? Que aí é dúvida de muita gente também. Se, eventualmente, você tiver a comprovação de que, de fato, trabalhou na empresa com carteira assinada por um determinado período e o único problema for a questão do recolhimento, você não vai ser prejudicada, tendo em vista que a obrigação de repassar essas contribuições é do empregador junto ao INSS. O trabalhador não pode ser prejudicado por conta disso. Alones, em Caridade, sou transplantado dos rins e recebia meu auxílio. Passei agora por uma perícia e o benefício foi indeferido. O que preciso fazer para voltar a receber o benefício? Você pode recorrer, Alones, na esfera administrativa ou até mesmo na esfera judicial por meio de um advogado ou um defensor público da sua confiança. Uma professora que não se identificou diz que trabalha na rede municipal e tem 30 anos de trabalho, com 60 anos de idade. E aí ela pergunta em que momento vai dar entrada no pedido de aposentadoria, professor? No caso, primeiro verificar se você contribui para um regime próprio do município ou se para o INSS. Caso seja do INSS e você tenha, durante esses 30 anos, trabalhado como na educação infantil, no ensino infantil fundamental e médio, você pode se enquadrar, inclusive, como uma aposentadoria especial. Agora tem um detalhe, como você já tem 30 anos de trabalho e 60 anos de idade, se for para o regime geral do INSS, você não só tem direito à aposentadoria, mas também uma aposentadoria de fato integral.
Professor Rafael Castelo Branco, nós já estamos entrando na reta final do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mas há tempo para você mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais, para a hashtag Caminhos da Aposentadoria ou também hashtag Ceará Agora. E você tem também à disposição o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Você, quando mandar a sua mensagem, diga em que cidade se encontra. Francisco, de Porto Trombetas, no estado do Pará. Se eu me aposentar por tempo de trabalho ou por tempo de contribuição, posso continuar trabalhando ou não? Pode sim, Francisco. Inclusive, as contribuições elas serão compulsórias, ou seja, mesmo aposentado, você vai permanecer contribuindo para a Previdência. E você sabe, Porto Trombetas, Rafael, fica no município de Oriximiná, no estado do Pará. É uma área de extração mineral, o município com 72 mil habitantes. Dados pesquisados pelo nosso produtor Matheus Lima. Pergunta do Roberto em Caucaia. Minha mãe começou a trabalhar em 1980 e trabalhou por 27 anos. Logo após começou a contribuir e passou 7 anos contribuindo. Ela deu entrada em um auxílio, pois além de trabalhar cedo, tem um olho perdido. Conseguiu auxílio por 3 anos e alguns meses, mas em seguida o benefício foi cortado. Depois ela fez uma perícia e o benefício veio negado de novo. Ela precisa esperar até os 62 anos de idade, sendo que ela já tem 54 anos de idade, 27 anos de trabalho e 7 anos de contribuição. O que preciso fazer? Todas as contribuições, Roberto, que foram feitas no decorrer da vida, elas serão somadas. Então, se ela tem 27 anos de contribuições enquanto segurada empregada e mais 7 anos de maneira autônoma ela contribuindo, ela tem, na realidade, a possibilidade de aposentar-se já hoje, né? Porque ela teria, no caso, pelas informações que você passou, 34 anos de contribuição. E aí, não só ela aposentaria, mas, na verdade, aposentaria também na Fórmula 8696 com aposentadoria integral. A nossa orientação é que ela compareça ao INSS para fazer uma simulação dessa aposentadoria. Professor Rafael Castelo Branco, eu estava puxando outras perguntas dos nossos ouvintes, outras mensagens que chegaram pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp 085 98940 2385, mas a Camila está puxando a minha orelha e também a sua orelha, dizendo que acabou, e nós vamos ter esse intervalo aí de um final de semana, e você, nesse final de semana, começa a mandar suas perguntas a partir de hoje, porque neste momento você já tem o WhatsApp à disposição, 989 40 2385, e eu preparo as respostas aqui com o professor Rafael Castelo Branco, ou então com o professor Tiago Albuquerque. A você, ouvinte, um grande abraço. Tem registro aí de Tianguá? Quem está nos acompanhando em Tianguá, professor Rafael? Exato, Luzeno. A André e o Olavo, do bairro Planalto, lá de Tianguá, disseram que são ouvintes de cadeira cativa e a gente manda um grande abraço. E tem mais um abraço aqui também para Fortaleza. O doutor Paulo Guedes, que é servidor público da UFC, disse que acompanha, é radialista e mandou um abraço para você. Valeu, Paulo Guedes, a você, ouvinte, internauta, nosso grande abraço, nosso muito obrigado. A você, um bom final de semana. Professor Rafael, muito obrigado, grande abraço. Boa semana e um grande abraço a todos.